Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Hoje eu estou cheia de motivos para sorrir. Aliás, eu para sorrir não preciso de grandes motivos, mas os meus motivos hoje são muito especiais. Hoje eu estou no meio que eu mais gosto, no meio de gente muito jovem, muito competente, no meio de muita alegria. Vocês podem ver aqui pelo fundo hoje do nosso programa que temos aqui uma pauta. Então nós vamos falar um pouco de música, a música que nós não podemos prescindir na nossa vida. Desde que nós nascemos, a primeira música praticamente que a gente ouve, infelizmente hoje é a música de barulho de hospital, mas em seguida vem a famosa, o som da mãe, né? A voz da mãe, o carinho, o afeto, geralmente a mãe falando baixinho, geralmente a mãe amamentando. Esse momento, ele é realmente a música a partir daí que vai dar sentido à nossa vida. Quantas vezes a gente está passando numa floresta, num jardim, e a gente fala, um passarinho, como se o passarinho fosse alguma coisa tão extraordinária no mundo. Então aí, a música está aí toda na natureza e na maioria das vezes a gente não tem tempo para ouvir. Mas, já que essa musicalidade nos foi dada, a sensibilidade de criar novos sons, nós temos aí os grandes instrumentos, nós temos os estudiosos desses instrumentos que vêm enriquecer os nossos sentidos com essa musicalidade. E hoje, então, eu estou aqui no Conservatório Municipal, onde realmente há uma preocupação muito grande. Existe a lei federal exigindo hoje que a música seja ensinada nas escolas. Mas se não tiver a pessoa que acredita nisso, se não tiver as pessoas sensíveis para desenvolver esse trabalho, nada vai acontecer e tudo vai ficar na utopia, vai ficar na mentira, vai ficar no papel. Aquela velha história que no Brasil a maioria das coisas são feitas de brincadeirinha. Isso é um fingimento. Eu finjo que faço, você finge que acredita, e a coisa fica por isso mesmo. Mas a música não funciona assim, porque ou ela vai cair bem nos nossos ouvidos, ou não adianta porque não vai ter quem ouça. Não é verdade, Rafael? Bom dia, Marília. A música, ela demanda um tempo grande de trabalho até aparecer os primeiros resultados. Então isso que você disse de não tem como fingir, chega nos nossos ouvidos, né? O que é bom e o que não está legal na música, em relação à afinação, ritmo e tudo mais. Rafael, a gente falando dessa musicalidade, e nós vamos mostrar para os nossos telespectadores alguns desses jovens a quem você tanto orienta, ensina aqui com esse seu carisma tão especial. E então, um pouquinho da música, enquanto isso a gente vai conversando, nós vamos intercalar um pouquinho para que vocês desfrutem e conheçam um pouquinho do trabalho deste jovem e dos outros jovens que estão aqui aprendendo. Eu quero chamar muita atenção porque eu tenho procurado despertar na importância da gente realizar um sonho. E a música, ela não é capaz de ser aprendida só pelos jovens. Eu acho que nós que já aposentamos, nós que gostaríamos de fazer uma coisa, tire do caderno aquelas suas lembranças, aquele seu sonho de um dia eu gostaria de ter tocado violão, um dia eu gostaria de ter tocado piano. Você acha que é possível uma pessoa com uma idade mais avançada? Não digo que vai ser um virtuoso porque não vai mais, mas ter essa realização de desfrutar essa beleza que esses jovens desempenham? Tem sim, Marília. Eu já tive alguns alunos de idade mais avançada, por exemplo, a Marina de Caldas. Sim. O pai dela era violinista e ele tinha uma grande vontade que ela tocasse também. Na época assim, infantil dela, ela não teve esse interesse. E agora, com 73 anos... Na minha idade. 73 anos, ela me procurou, né, acabou conseguindo o meu contato, me procurou para questionar se seria possível esse aprendizado. Eu falei, olha, eu botei uma coisa na minha cabeça que eu nunca vou duvidar de ninguém, da capacidade de ninguém. E aí eu comecei esse trabalho com ela
E realmente, a idade avançada você tem muita limitação física de movimento. Ainda mais segurar um violino aqui. O corpo, né? O violino não tem uma postura muito agradável. Muito confortável. Mas eu tenho uma postura assim de ir muito lento na música e deixar essa velocidade de aprendizado por conta da capacidade, da facilidade do aluno. Não querer correr com o estudo. Porque se eu corro hoje, de repente futuramente ele vai ter muita dificuldade em alguma etapa do aprendizado, né? Então a gente começou esse estudo, eu tive uma dificuldade com ela que foi o seguinte, ela queria fazer no violino o que ela não fez em 20 anos de violino. Quer fazer 50 anos em 5, né? 50 anos em 5. Mas assim, funciona. O ouvido dela sensacional, acho que pelo contato com o pai dela, que era violinista, o ouvido dela era muito bom. Tem uma certa herança genética aí também. A dificuldade do violino é em relação à afinação, uma das dificuldades. Então, nessa parte, ela teve muita facilidade, que ela escutava um som, na hora ela já captava que não estava legal a afinação. Só que a parte do arco, que demanda uma sensibilidade, um toque nas cordas mais suave, ela estava com essa dificuldade de ter uma tranquilidade pro estudo. Ela queria sair tocando a música já, mas ela conseguiu tocar bastante coisa e fez muita coisa no violino. Você sabe que eu aproveito aqui fazer uma homenagem póstuma. Minha mãe aprendeu violino em Juiz de Fora quando era jovem, a idade de vocês, só que ela casou naquela época, imagina, eu estou com 73, ela morreu ano passado com 94, então há 70 e tantos anos atrás, né? Ela casou e foi ajudar meu pai, foi costurar para fora e teve um monte de filho ao mesmo tempo e abandonou o violino. Mas ela guardava aquela caixa com aquele violino dela como se fosse parte do corpo dela. De vez em quando ela ia lá, botava o violino, pegava, não tocava mais, mas ela sabia que tinha perdido a capacidade do desenvolvimento musical, mas ela não perdeu o contato com o instrumento, que passou a fazer parte quase que do corpo dela. Então eu acho que essa capacidade musical, ela é inerente a todos nós. Não tem, mesmo a pessoa mais desafinada do mundo como eu sou desafinada até para falar. Quando eu chego no ré, se eu vou solfejar, quando eu chego no ré eu já estou desafinada. Mas, de qualquer forma, a gente não perde essa capacidade de ouvir, de gostar da música, né? De sentir quando um som é agradável. Se você está num ambiente, todo mundo conversando baixo, você troca, quando você está num momento de gritaria, você tem vontade de sair correndo, né? Então, essa capacidade realmente ela é muito forte para todos nós, né? E a música é que traz essa sensibilidade que desperta mais. Eu fico vendo aqui essa garotada, a gente tem vontade de acolher todo mundo assim, de abraçar. Sintam-se abraçados, crianças. Bom, eu vou interromper esse bloco aqui, porque vamos encerrar esse bloco com um pouquinho de música desses jovens. Nós vamos botar o nome de todo mundo aqui embaixo para a gente não ficar perdendo tempo falando, mas o nome deles é muito importante. Mas aí vamos ouvir um pouquinho e terminar esse bloco com um pouquinho de música deles.